Está no ar mais um episódio do Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico. Eu sou o Leandro Ramos e no episódio de hoje vamos falar sobre produção de podcasts. Afinal, como produzir um podcast? Para bater esse papo aqui com a gente, tenho o prazer de receber novamente no Juridicast o Cássio Politi, um podcaster muito experiente. O Cássio é fundador da Tracto, uma importante consultoria especializada em content marketing, inclusive na produção de podcasts. Por falar em podcasts, o Cássio produz com a Tracto 5 podcasts. Além disso, ele representa o Spreaker, uma das principais plataformas de hospedagem e distribuição de podcast do mundo. Cássio, seja muito bem-vindo ao Juridicast. Obrigado, Leandro, pelo convite. É um prazer estar aqui de volta para bater esse papo sobre esse tema delicioso hoje, que é podcast, né, Leandro? Cássio, você que já produz podcasts há muitos anos, por que os podcasts agora são a bola da vez aqui no Brasil? Eu acho que eles começaram a explodir aqui no Brasil, Leandro, em 2019, por um fenômeno que eu chamaria de a tempestade perfeita, né? A combinação de 3 fatores ali, né? Um é um fenômeno que já vem de mais tempo, né, no Brasil, que é a popularização dos smartphones aqui. Tem mais celular do que ser humano vivo hoje no Brasil, né? Não é bem o celular que está popular hoje no Brasil, é o smartphone que pode tocar podcast. Então esse é o primeiro fator. O segundo, o fato de a Rede Globo colocar o podcast em evidência. Ela, a partir de agosto do ano passado, começou a colocar podcast na sua programação de telenovela, de telejornal. Ela anunciou isso, ela parou um dia e falou, ó, a partir de agora, podcast está na nossa programação. Um anúncio feito no Jornal Nacional. Foi um marco isso, né? Falando, a partir de hoje, podcast é uma mídia importante para você brasileiro, né? Esse foi um anúncio feito pelo William Bonner, né? E a partir dali, todos os telejornais no Brasil inteiro, e novelas, e tudo tem podcast, e aí deixou o brasileiro atento a isso. E o terceiro fator, também no segundo semestre de 2019, foi que o Spotify passou a abraçar o podcast, tentando se tornar uma espécie de YouTube dos podcasts. O Spotify fez isso como uma estratégia de negócios para ele, né? É uma saída para a sobrevivência do próprio Spotify, porque é muito caro para o Spotify pagar royalties para artistas, estava ficando inviável isso. Você, sempre que você assina o Spotify e baixa uma música, parte da sua assinatura, uma parte significativa, vai para o artista, por uma questão de direitos autorais do mundo todo. Então o Spotify viu no podcast uma saída comercial interessante. Então esses 3 fatores combinados aqui no Brasil fizeram com que o Brasil finalmente virasse, né, uma meca do podcast, o segundo país atrás apenas dos Estados Unidos, ainda não em número de ouvintes, mas em número de podcasts, né, a ponto de o Spotify apostar no Brasil como o grande país para o podcast atrás dos Estados Unidos. Para você ter uma ideia, o único evento realizado pelo Spotify até hoje sobre podcast foi no Brasil. Foi em novembro de 2019. Spotify Summit for Podcasters, né? Teria havido mais eventos do Spotify se não fosse a pandemia. Mas o fato é que o primeiro realizado pelo Spotify até hoje foi no Brasil, o que é muito marcante, né? Então, esse é o cenário de podcasts que a gente tem hoje por aqui, Leandro. E qual a vantagem para um escritório produzir um podcast com alguma periodicidade? A vantagem é que você tem uma mídia que cria uma conexão muito intensa e muito fácil, né, com o público que ouve, né? Podcast, ele é uma conversa entre as pessoas que fazem o podcast e você que ouve, né? Então, mais ou menos como aqui agora, né? Quem está ouvindo a gente aqui está tendo uma conversa a 3. Esse papo aqui é um papo muito intimista entre você, Leandro, eu e você que está ouvindo a gente, né? A gente está quase que uma conversa entre nós 3 aqui, né? Então, é um papo mais solto, né? Um papo mais intimista, né? Essa é a ideia. Tem 1000 formatos que você pode fazer, até por conta, na apresentação você falou ali do trabalho do Spreaker que eu faço, então eu acabo conversando muito com as empresas de mídia e produtoras de podcast aqui. Você vê que tem 1000 formas de fazer podcast, né? Mas, em geral, as empresas buscam ter uma conversa mais solta, né? Diferente de YouTube, que você tem uma preocupação audiovisual muito grande, né? Ou com texto que você tem uma distância muito grande de quem está ouvindo. Podcast é uma conversa muito íntima, né? Então, o advogado, ele naturalmente ele tem uma conversa com o cliente, por exemplo, que sempre é uma conversa muito esclarecedora. E é essa conversa que ele tem que trazer para o podcast, né?
Só que em vez dele ter ali o cliente dele na frente dele, ele vai transferir isso para um arquivo de áudio, né? Acho que a diferença basicamente é essa. Esse é só um exemplo, né? Ele pode fazer outros usos do podcast, mas esse seria um uso, acho que muito óbvio até, e por isso acho que muito adequado de um escritório de advocacia para o podcast. E para quem já decidiu produzir um podcast, qual o primeiro passo? Leandro, você é um produtor de conteúdo especializado, acho que você vai concordar comigo se eu disser que a pedra fundamental aí é sempre você pensar no conteúdo, né? O que você tem a dizer, né? Eu acho que sempre começa por aí, né? Qual é o recado que eu tenho a dar para o mundo? As empresas de várias áreas, né? E no direito não deve ser diferente, elas cometem muitas vezes um erro de pensar no canal primeiro. Qual vai ser a vinheta do podcast? Vamos falar, um homem e uma mulher, 2 homens, 5 pessoas. Eu acho que tudo isso é importante, mas vem depois. Eu, na condição de um escritório, eu pensaria o seguinte: qual é a melhor contribuição que eu posso dar para o meu público? Então eu vou fazer um conteúdo educativo da minha área, ou eu vou fazer um conteúdo aqui mais polêmico, ou eu vou partir para qual tipo de linha, né, que eu vou adotar aqui. Então eu acho que esse exercício é o primeiro passo, né? E ele é um exercício difícil, tá? Você tem dúvidas sobre qual vai ser esse primeiro passo, você testa muitas vezes isso, erra, né? Então eu acho que o ponto de partida é esse, né? Depois você acerta o resto. Não que o resto não seja importante, mas ele vem a reboque desse primeiro passo, que é qual é o seu recado, né? Qual é a sua narrativa. Cássio, eu tenho o hábito de escutar vários podcasts, inclusive os seus, e noto que muitos possuem formatos diferentes. Explica para o nosso ouvinte quais são os principais formatos de podcasts. Eu acho que no Brasil e no mundo, Leandro, assim, para resumir bem, né? Vou falar daqueles que eu diria que são fáceis de fazer, né? Depois eu falo de um mais sofisticado, mas os fáceis de fazer, vou começar por esse que a gente está fazendo aqui, que é a entrevista. Esse é um formato comum e interessante. Tem os podcasts de bate-papo, debate, ou chama como você quiser, que você pode ter 2 ou mais pessoas, sempre as mesmas. Aliás, você pode até mesclar esses 2 que eu acabei de falar, né? Às vezes você tem 2 ou mais pessoas ali e um convidado. Tem o chamado Solocast, né? Que é sempre um desafio fazer, mas dá certo de vez em quando você tem uma pessoa fazendo. O Takeaways é isso, é um podcast curtíssimo, né, que eu faço ali em 5 minutos ou menos, né, que são coisas que acontecem no meu dia ali, no dia a dia, eu vou e tenho a ideia e vou lá e solto alguma coisa ali. Por ele ser curtinho é fácil de fazer, mas tem gente que faz o Solocast com meia hora, 1 hora de duração. O Café Brasil é um exemplo, Escriba Café é outro exemplo, são podcasts brasileiros. Os caras fazem isso. É só para dar exemplos, né? Então, entrevista, estou dando esse exemplo do nosso papo hoje aqui, né? Mas tem o Resumo Cast, que é um exemplo de podcast de 2 ou mais pessoas fazendo. São pessoas que fazem resumos de livros de negócios, né? Um podcast muito ouvido no Brasil. Então, eu acho que seriam os 3 formatos mais comuns. E tem alguns podcasts mais sofisticados que cabem no direito também, que é o formato de storytelling, que você realmente conta uma narrativa, né? Você vai desenvolver uma história e tem toda uma sonorização. O Escriba Café é um caso, eu citei ele rapidamente aqui, mas é um caso desse, vale a pena ouvir, é um podcast muito antigo, muito bem feito, pelo Christian Gurtner aqui no Brasil, e ele conta sempre uma história, às vezes até envolve casos, né, de assassinatos ou casos de assombração, que na verdade ele mostra um caso de assombração e no fim a coisa não era uma assombração nada, era alguém pregando uma peça, alguma coisa assim. Às vezes ele conta casos de guerra, né, da guerra, histórias dentro da guerra, da Segunda Guerra Mundial, coisas do tipo. Mas é uma narrativa, é uma história que você vai, te prende muito, né, a história te prende muito. E no direito poderia, por que não, né, caber um caso desse, né? O importante aqui é ver como a gente volta na pergunta anterior, né? Você tem uma linha editorial ali, parte do conteúdo que você vai contar, mas é tão importante quanto isso é o roteiro, né, Leandro? Os bons podcasts têm uma roteirização. Você vê que as pessoas não saem, ligam o microfone e saem falando. Então o advogado que pensar em fazer um podcast, pense nisso, dá trabalho por causa do roteiro.
Claramente você tem um roteiro em mãos hoje, Leandro. É isso que tem que ser feito, né? Senão a conversa fica sem rumo, né? O improviso, ele é um mito de que o improviso é bom, né? Ele é bom de vez em quando, né? O roteiro, ele é necessário para a coisa ter qualidade. Então seriam, acho que esses 4 formatos, os formatos básicos, né? Sendo 3, eles não dependem tanto de produção, dependem mais de um roteiro, e esse 4, que é o storytelling, ele vai precisar de um pouco mais do que o básico, né? E Cássio, com relação à frequência de publicação de um podcast, existe uma regularidade ideal para se publicar os episódios? Eu acho que tem que ter regularidade. Essa eu diria que é a regra importante, né? Não tem a frequência certa. E aí é que mora um cuidado, né? Podcast gera um compromisso, né? Quando você decide criar você está assumindo um compromisso de fazer para sempre, né? E cuidado, então, pensa muito antes de criar um podcast, porque acontece muito de você, os 10 primeiros, você adorar fazer, depois você abandona. É igual comprar patinete, sabe? Assim, daqui a pouco ele tá largado na tua casa, né? Não sei o teu caso. Então, pensa bem, sabe? Porque o que a gente vê de podcast aí, que tá... Você olha lá, vai lá no Spotify do cara, vê lá 10 edições, sabe? Pega mal para a empresa, entendeu? Eu até recomendo que o cara que... Você olha lá, o podcast tá lá 2018, fevereiro de 2019, tá na 10ª edição, é melhor apagar, é melhor tirar do ar e apagar, porque pega mal para a empresa, né? É uma empresa que não tem compromisso, né? Então, assim, o bonito é você ver podcast com 200 edições, 300 edições, né? Isso pega legal. Tenho muito orgulho dos meus, né? O Takeaways vai chegar agora, número 200. O do Comunique-se está com 260 edições. Né? Um podcast de entrevista. É difícil você manter 2 vezes por semana, 2 entrevistados por semana. Pô, dá trabalho, né? Então, quem for lançar, tenha esse compromisso e saiba que dá trabalho. Mesmo que seja 5 minutos por semana, você vai ter que parar para fazer. Então, pensa bem antes de fazer, porque dá trabalho. Agora, a frequência, é isso que eu ia dizer quando eu mesmo me interrompi, né? A frequência mais comum é a semanal. Não que seja a melhor, né? Mas é a mais comum, porque eu imagino que, até posso atestar também isso, né? É a que traz o melhor balanço ali entre, sabe, disponibilidade da gente para fazer e, sabe, e um resultado razoável, né? Então a frequência semanal é aquela que acho que funciona legal. No caso de um escritório de advocacia, uma dúvida frequente que vejo é sobre quem deve apresentar o podcast. Seria mais indicado um sócio do escritório apresentar esse programa ou alguém de fora atuar como uma espécie de âncora? Então eu acho que não tem fórmula, sabe, Leandro? É aquilo, né? O que vai funcionar melhor em termos de conteúdo e frequência? Se o sócio tem esse compromisso de toda semana, por um longo período, ou todo mês, ou qual seja a frequência, fazer isso, ele pode fazer. Caso contrário, é mais saudável ele terceirizar e ele ser um participante ocasional, dando a contribuição como especialista, né? Tem que tomar um certo cuidado com a vaidade do sócio, muitas vezes. Ela pode ser prejudicial. Eu entendo que ele tenha um papel importante perante os clientes, né? Mas ele precisa entender que apresentar o podcast não é a única forma dele mostrar para os clientes que ele é uma autoridade no assunto, né? Às vezes ele ser a fonte interna do podcast pega até melhor, dá até mais autoridade para ele, tá? Então, a gente já citou aqui, né, o podcast do Comunique-se, que é esse que eu apresento como um terceiro. Embora eu tenha sido diretor dessa empresa 2 vezes, eu sou hoje um terceiro, não sou alguém da operação da empresa, né? Sou um terceiro. E o que acontece? A gente, de tempos em tempos, ouve alguém da empresa. O convidado do podcast é alguém da empresa. Então, olha que interessante. A gente tem entrevistados que são gestores de grandes empresas. Então, de vez em quando, eu tenho lá um diretor do McDonald's falando, depois da PayPal, depois de empresas desse calibre, né? Mercado Livre. E entre essas entrevistas, vem alguém da própria empresa lá no meio. Isso é até mais edificante para essa pessoa da empresa, um gerente da empresa, né? Quer dizer, você aparece lá em meio a tantos outros nomes fortes, vem alguém da empresa. É muito mais edificante do que toda semana ser alguém da empresa, concorda? Então, é uma questão de lógica. Eu acho que é muito mais importante você ter um raciocínio lógico
do que você dar um Google e achar um artigo de alguém dizendo qual é a forma certa de fazer podcast. É muito mais importante você sentar e entender o que faz mais sentido pro escritório, entendeu? Eu acho que é por aí. A produção do podcast é algo que precisa ser terceirizada ou pode ser feita internamente? Eu acho que isso vai depender do grau de sofisticação da produção. Se é uma produção simples de você ter, às vezes, uma vinheta só e uma edição muito simples de você colocar ali apenas uma entrevista, um bate-papo, isso pode ser feito pelo próprio escritório ou por uma produtora ou por alguém que tem habilidade. Agora, obviamente, isso depende também de ter alguém com a habilidade para fazer, né? Porque eu tô falando que é simples porque eu tenho essa habilidade, né? Talvez você também tenha, Leandro, mas às vezes alguém no escritório não consiga, simplesmente não consiga fazer isso, né? E aí vai terceirizar. Agora, quando você vai para aquele tipo de podcast que eu falei do storytelling, que você vai fazer uma narrativa toda complicada e você vai precisar de um profissional, né, para fazer isso. Para você ter uma ideia, eu outro dia participei de um programa de uma rádio interna lá de um banco, né? Falando sobre podcast. Conheci um pessoal de uma produtora super sofisticada. Eles já fizeram o chamado podcast em 3D, que é o seguinte: eles faziam uma história de terror, era só uma justificativa para fazer assim, ó, o gato miava num canto da sala, e eles faziam o efeito sonoro para que no seu ouvido, o gato miava só num canto, num lado do fone, entendeu? Que parecia que ele miava lá no alto, você ouvia ele miando num canto no alto, né? Dava a sensação que você estava ouvindo ele mais no alto, entendeu? E aí batia uma porta atrás de você, então eles faziam esse efeito de parecer que a porta estava batendo atrás de você. Então você tinha a sensação de que as coisas aconteciam ao seu redor no áudio. Você tinha que ouvir o podcast de fone. Pô, isso não é um curioso que vai conseguir causar esse efeito, né? Então tem níveis de sofisticação para podcast, mas o beabá, uma pessoa esforçada que pega um software de edição, existem softwares gratuitos até, ela talvez consiga fazer. Quais são os principais investimentos em equipamentos e softwares para quem vai produzir um podcast? Para software, e só fazendo um parênteses aqui, software e hardware, né? Software é o que você xinga, hardware é o que você chuta. Software, eu acho que basicamente você vai usar um para edição, né? E tem softwares gratuitos como o Audacity, e tem outros softwares por assinatura, às vezes de 20, 30 dólares por mês, até softwares ali de 500 dólares que você compra a licença, né? Mas eu diria que você vai gastar ali entre 0 no software e 500 dólares, e tem todos os preços aí no meio do caminho para software, para edição. E eu diria o seguinte, os de 0 atendem bem, entendeu? Essa é a boa notícia para editar. Editar é você cortar o áudio, colocar um pedaço do áudio no começo, no fim. Isso é edição. Para você hospedar e distribuir o podcast, o que é isso, né? Podcast é um arquivo de áudio, igual a uma música. É a mesma coisa, né? A música que você ouve no seu celular, ela é um arquivo de áudio que você está tocando ali de algum jeito. Podcast é a mesma coisa, só que são o Leandro e eu falando aqui, nós dois falando aqui. Você vai precisar que esse arquivo fique hospedado em algum lugar, esteja em algum lugar na internet, online, e que ele vá ser distribuído para esses tocadores de podcast que a gente chama de agregadores, né? Tipo Spotify, tipo iTunes, ou seja, aquele por onde você está ouvindo a gente agora. Então, você vai precisar de um software que faça isso, um serviço que faça isso, né? Esses serviços, eles custam, e tem desde os gratuitos, tipo Anchor, até os pagos que custam ali de 5 a 20 dólares por mês. Esse é o investimento em software, para resumir muito aqui, tá? O hardware, que é a parte de equipamentos, dá para fazer com microfone de celular, é possível, e muita gente faz. Os celulares têm microfones cada vez melhores, né? Então eu diria que para começar um podcast caseiro, dá para fazer com microfone de computador, dá para fazer. Vai ficar com a mesma qualidade do que a gente está fazendo aqui agora? Não, vai ficar um pouco inferior. Vai ficar aceitável? Vai. Mas a gente aqui está usando microfones melhores, né, Leandro? Então, eu diria que microfones melhores, eles vão começar na faixa de R$800. E já microfones bons, né? Tem o C1U da Behringer. Ele é um microfone bom, é o chamado microfone condensador.
Ele já é um microfone que dá uma boa qualidade, microfone USB que se liga no computador. Eu uso aqui um chamado MV88 da Shure. Tá vendo que a gente tá falando concorrentes aqui, então não estamos pagos por ninguém aqui, né? Todos dois concorrentes. Ele custa uns R$2.000 e dali você vai ter microfone dali pra cima, né? Putz, tem microfone de R$10.000 e tal. Mas eu diria que assim, pro cara ter um microfone, sabe assim, de altíssima qualidade, gravar entrevista e tal, vai ser nessa casa de R$800 a R$2.000. Então, para o escritório que queira ter um equipamento, eu diria para uma alta qualidade. Não sei se está na faixa do que você também gastou aí, Leandro, mas deve ser por aí, né? Dá para ouvir aqui, né? A gente percebe a qualidade que você tá com o microfone profissional, né? Espero que o meu também esteja bom aqui, né? E aí você tem uns pequenos acessórios, assim, né? O anti-puff, né? Que é aquele parece um mata-mosca, uma raquetinha de ping-pong, né? Uma coisinha assim. Esses acessóriozinhos pequenininhos, aí é coisa de R$30, bobeirinha que você vai aprimorando ali, né? Mas eu acho que isso já resolve. Eu não acho hoje que você precisa construir um estúdio. Acho dispensável isso, sabe? Já foi o tempo em que as pessoas precisavam construir um estúdio, né? Ou alugar um estúdio, né? Eu acho que você indo para uma sala ali de reunião que tire um pouco do eco, você já tá com uma qualidade profissional. Eu acho que isso resolve, né, Leandro? Cássio, uma dúvida muito comum entre advogados e advogadas é sobre a distribuição do podcast. Após produzido, o episódio pode aparecer em qualquer agregador como Spotify, Deezer, Google e Apple Podcasts? Como é que funciona isso na prática? Tem que pagar? Não precisa. Você hoje distribui esse conteúdo gratuitamente por esses agregadores, né? O que você paga é, muitas vezes, para hospedar o serviço em alguns desses sites. O Spreaker, que eu represento, é um desses que são pagos. Mas você tem as versões gratuitas como o Anchor. Anchor é igual Âncora em inglês, né? Que é um serviço do Spotify. E tá começando até o contrário, né? Você conseguir monetizar o seu podcast, ou seja, você receber dinheiro por ele. Claro que para esse dinheiro ser significativo, você precisa ter uma audiência enorme. Então, o que acontece é o seguinte: o podcast, você coloca esse arquivo num Anchor da vida, ou num Spreaker, ou nos concorrentes do Spreaker, como Podbean, Omni e vários outros, e ele distribui esse mesmo arquivo por todos esses que você citou: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer e centenas de outros, né? E as pessoas vão ouvir nesses lugares, tá? Então, o mesmo arquivo é transmitido para todos esses agregadores, tá? E cada pessoa vai ouvir no que ela preferir. Tá? Então, é essa a lógica que funciona. O que está acontecendo agora é que as empresas estão começando a ter a habilidade de poder colocar propaganda nos podcasts, né? E a propaganda roda nesses podcasts. E como funciona isso? De uma maneira muito parecida com o YouTube. Aliás, é idêntica ao YouTube, né? Que são os anúncios programáticos. Então, existem grandes empresas globais que vendem esses anúncios programáticos e esses anúncios rodam no seu podcast já dentro dessas plataformas todas. Então, o que está acontecendo é que agora os podcasts estão começando a fazer dinheiro, mas isso eu acho que não pode ser encarado como uma promessa para quem vai começar um podcast. Isso é mais ou menos como você dizer que vou abrir um canal no YouTube e vou começar a ganhar dinheiro. Tem um longo caminho até lá, né? Se é que você vai conseguir ter audiência suficiente para fazer um dinheiro relevante. E existe uma duração ideal para cada episódio? Não existe uma duração ideal, mas você tem que ter em mente qual é o comportamento do público que ouve podcast, tá? As pessoas ouvem podcasts quando estão com as mãos ocupadas. 2 anos atrás, mais ou menos, a CBN fez uma pesquisa junto com alguns podcasters relevantes no Brasil. Teve mais de 20 mil respondentes e tem dados interessantíssimos nessa pesquisa. Esse que eu citei, eu acho que é o melhor deles, né? As pessoas ouvem podcasts enquanto fazem alguma outra coisa e geralmente com as mãos ocupadas, né? Ou seja, dirigindo, ou lavando louça, ou malhando, ou no transporte público, mas elas estão segurando em algum lugar para não cair, né? No ônibus, no metrô. Então, o podcast é aquela companhia. Ele é o herdeiro do rádio, né? Então, ele é aquela companhia quando você está fazendo alguma coisa chata. Então, ele está ali para te ajudar a fazer passar o tempo, né? Então, o que isso quer dizer? Que você tem ali um período de tempo mais longo. Você vai ali para o trabalho e gasta 40 minutos nesse deslocamento. Não estou considerando a pandemia, tá? Sei que ela mudou muito a nossa vida. Mas, então você está no trânsito ali, por 40 minutos, você está ouvindo o podcast. Então o podcast durar 1 hora, 1 hora e meia,
é perfeitamente normal, porque a pessoa vai ouvindo o podcast, chega no trabalho lá, ok, pausa ali, desliga o celular, e na hora de voltar, ela retoma de onde parou. Então você fala assim, podcast 1h30 é muito tempo. Pensando nesse comportamento, não é. Ele mais ou menos vai encaixar naquele período de 1h30. Aí você fala, mas você tem um podcast de 5 minutos. Verdade. Sabe o que eu já notei? Que as pessoas ouvem o meu podcast em fileira, assim, né? Elas vão ouvindo o podcast na sequência. O cara ouve 7, 8 episódios de uma vez só que totalizam esses 35, 40 minutos. Tanto que eu mudei o final, parei de me despedir, de ficar enrolando no final. Eu não me despeço, não falo nada. Eu boto um chiadinho no filme, uma chamada vírgula sonora, pro cara já emendar no próximo. Eu não atrapalho o fim dele, pra ele já emendar no próximo, depois que eu descobri isso, que as pessoas emendam um no outro. Então eu não quero atrapalhar o fim dela, ficar enrolando justamente por isso, né? Então é perfeitamente normal podcasts serem longos. E talvez quem esteja ouvindo a gente agora vai se identificar com isso. E por falar em pandemia, Leandro, eu conversei com muitos podcasters grandes por essa atividade no Spreaker, e todos notaram que durante a pandemia o número de downloads despencou, a audiência despencou, mas despencou muito, não foi pouco, mas despencou assim, para menos da metade que era antes da pandemia. E a razão é a mesma que a pesquisa apontou, né? As pessoas não saíram, não pegaram trânsito, não foram malhar, então elas não ouviram podcast. A pandemia também confirmou o que a pesquisa tinha mostrado. Em casa ninguém ouve podcast. Então não existe regra respondendo essa pergunta, mas considere que as pessoas ouvem podcast enquanto estão fazendo alguma outra coisa, geralmente uma atividade mais prolongada, com as mãos ocupadas, por isso não se penitencie de fazer podcasts mais longos, de 30, 40 minutos, 1h, 1h30. Cássio, você também como um produtor de podcast sabe que manter um podcast com frequência semanal dá bastante trabalho. É um baita investimento de tempo e energia, né? E a pergunta que eu tenho é, o que é mais difícil, produzir o podcast ou atrair a audiência? Eu acho que, na verdade, é uma relação de uma leva ao outra, né? Assim, atrair a audiência é mais difícil. Mas eu vejo que um é o objetivo, outro é a ferramenta. Eu acho que essa é a relação dos dois, né? Ok. Então, você tá falando de objetivo e ferramenta aí, né? E o objetivo é sempre mais difícil, né? É aquela coisa, né, Leandro? O que é mais difícil? Ganhar dinheiro ou acordar cedo? Ganhar dinheiro é mais difícil. Acordar cedo é o que eu tenho que fazer, né? Pra isso acontecer. É difícil também? Pra muita gente né? Pra outros é um prazer. Pra mim, fazer esses podcasts todos é um prazer, né? Tem hora que pega um pouco, é como tudo na vida, assim, né? Mas não tem jeito, né? É a regularidade, a persistência, a obsessão por qualidade, a autocrítica que te leva a isso. Mas o que você colocou como criar a audiência, isso tem que ser o objetivo. E essa audiência, o que é importante ter em mente é que ela não necessariamente tem que ser grande. Ela tem que ser segmentada, ela tem que ser nichada, ela tem que ser fiel, ela tem que se importar com você. Às vezes um escritório de advocacia muito nichado, ele não pode esperar uma audiência grande. Tanto que esses agregadores que a gente citou, Spotify, Apple, eles todos têm categorias cada vez mais subdivididas, né? Se você for num site chamado chartable.com, escreve Chartable com CH, chartable.com, ele te dá o ranking do seu podcast especificamente, a posição do seu podcast especificamente na categoria na qual você cadastrou o seu podcast. Só na Apple, infelizmente, o Spotify meio que esconde os dados, mas a Apple é mais aberta. E aí, esse dado para mim é importante, além dos dados de audiência que você consegue enxergar no Analytics que você tem, né? Ou seja, no lugar onde você hospeda o seu site, você tem acesso a quantos downloads você teve. Download é o equivalente ao play no YouTube, tá? Quantas pessoas viram, né? Mas esse site te dá ali em que posição naquele ranking você tá. Então, isso é legal, né? Você saber o seguinte, eu não sou o cara que concorre com os podcasts da Jovem Pan. Você não tem que ser, né? A Jovem Pan fala para Deus e o mundo, a CNN fala para Deus e o mundo. Você tem que procurar ser bom naquela categoriazinha onde você tá colocado. Então, assim, isso é que importa, né? É você criar aquela audiência específica do seu nicho. É fácil? Não é. Mas esse é o objetivo. E fazer o conteúdo é a ferramenta, é o meio. E Cássio, pra gente finalizar, como fazer um podcast atrativo, com um tema jurídico, que muitas vezes apresenta assuntos muito técnicos e densos?
Eu acho que é você saber quem é o seu público e saber qual é a dúvida dele, né? Você, advogado, não faça podcast para você, advogado. Faça sempre para o seu público. Eu acho que é muito interessante pensar em algumas das nossas referências, né, Leandro, ali do Content Marketing, né, que dão dicas preciosas, né? Tem um cara, colega nosso, um americano, o Marco Sheridan, ele diz que a melhor forma de você ter ideias, né, de temas para tudo que você vai fazer de conteúdo são as reuniões com clientes. A pergunta que o cliente te faz ali é a pergunta que você tem que responder no seu conteúdo. Aquilo é a melhor fonte de tema que você tem. Então fica muito atento sempre, como advogado, ao que o cliente te fala. Lembra de coisas que eles te perguntaram. Às vezes vem no e-mail ali perguntas que foram feitas em redes sociais. Responde aquelas perguntas de uma forma bem coloquial. O advogado tem que se policiar muito com o juridiquês, né? O advogado assusta muito as pessoas quando ele vem com data vênia, sabe? Ele tem que falar de um jeito que as pessoas entendam. A não ser que o podcast seja voltado para advogados, aí é outra história. Mas se for para o público mesmo, tem que ser de um jeito que as pessoas entendam, né? Então é assim, imagina o teu cliente na tua frente e fala de um jeito que ele entenda. Fala em bom português para ele. E aí vai ser um podcast com mais chance de tração, popularizar naquele público que você quer alcançar. Excelente, Cássio. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Juridicast. E eu vou te convidar mais vezes para falarmos sobre Content Marketing, tá bem? Pô, Leandro, eu tô sempre à disposição. É um prazer falar com você. Você é um cara que estuda muito o assunto, um cara sério. E, pô, conversar com gente como você é sempre um prazer. Eu tenho a maior admiração por você e tenho o maior prazer sempre de conversar com você. É uma honra ser convidado. Obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição. Obrigado, Cássio. Gostou desse podcast? Então acompanhe o Juridicast, um podcast da Agência Javali, líder em marketing jurídico no Brasil.